O título da nossa reflexão: Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. O que é incrédulo? O que é um incrédulo? É aquele que não possui fé religiosa, aquele que duvida dos dogmas estabelecidos pela igreja, no caso aqui em tese. Pessoa cética que tem muita dificuldade para acreditar em algo ou alguém. Pessoa que duvida da veracidade de uma coisa ou situação. Ceticismo. Algumas perguntas. O que leva uma pessoa a ser incrédula? Por que o homem natural prefere viver a sua vida tão somente no corpo? E quais os obstáculos a vencer na hora de decidir em deixar de ser incrédulo para ser credo ou crente? Também, o que leva uma pessoa a ser incrédula? Não entender que existe uma doença chamada pecado que leva à morte. Em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não querer lutar também contra a carne, que é pecaminosa. Há um interesse muito peculiar do ser humano de manter-se na mesma situação de naturalidade da vida, do seu corpo. E Paulo, falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O pecado domina o ser humano. São muitos os interesses da carne. O homem natural prefere seguir o curso natural da sua vida, como diz um sambista: deixa a vida me levar. Homem natural versus homem espiritual. Paulo, falando aos Gálatas, ele fala desta luta desesperadora entre carne e espírito, entre o homem natural e o homem espiritual. Para o homem natural, pedir-lhe para deixar de ser incrédulo é loucura. Por quê? Porque na vida de quem é crente, as coisas são discernidas espiritualmente. Então, ser incrédulo é não se comprometer com mudança de vida, com renúncias, não abrir mão do senhorio da vida, no caso, o mundo orientado por Satanás, e não admitir mudanças em seu intelecto no que tange à sua razão. Por isso, o homem natural prefere viver a sua vida no corpo, com a satisfação deste nos prazeres do mundo e nos prazeres da carne. Então, para deixar de ser incrédulo, você precisa tomar algumas atitudes. Primeiro, conhecer a verdade. Jesus falou a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falando em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade dá entendimento, dá discernimento. Conhecimento da verdade tira a dúvida. Conhecimento da verdade alinha a mente no foco da liberdade. Conhecimento da verdade traz paz interior, pelo fato da justificação e a remissão de pecados e uma nova vida em Cristo. Qual a base do entendimento da verdade para se crer em Cristo? Como ter convicção daquilo que se ouve e aceitar como verdade? Como perceber que você aceitou a verdade em face à mudança da nova natureza operada pela conversão?
A fé na crença adotada pode resultar em renúncia a alguma coisa? João 5,24 diz: em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Ainda em outro texto, Romanos capítulo 10, versos 16 e 17. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Paulo testemunhou de sua conversão e declarou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram novas coisas. Também falando aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. Incrédulo é aquele que não crê naturalmente, é um ateu. Apocalipse 21, verso 27, enumera aqui várias pessoas e várias posturas que o céu não aceitará. E aqui diz quanto aos, depois ele especificamente aos incrédulos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Convidamos você a crer. Convidamos você a aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Convidamos você a viver uma nova vida em Cristo. Convidamos você a alimentar-se espiritualmente da palavra de Deus. Convidamos você para dar um salto e um grande salto da morte para a vida. Você precisa de algo mais forte do que Jesus pediu a Tomé? Toque aqui. Jesus fez tudo por você e por mim. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai, está à destra de Deus e voltará para nos buscar. Mas o Espírito dele, o Espírito Santo, está presente. O Espírito Santo de Deus está agora falando ao seu coração, para que você agora receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Portanto, agradecido e também confessando os seus pecados, arrependimento de tudo que você fez, confessando tudo pela fé, entregando a sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida. Que para tanto o Senhor abençoe você.